1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Falando um pouquinho do apóstolo Pedro, esse é um personagem que todos nós nos identificamos, nem que seja um pouquinho, mas nós nos identificamos com o apóstolo Pedro. E, biblicamente, nós temos uma visão privilegiada deste personagem, desde os evangelhos, os altos e baixos, as palavras mal colocadas dele, as atitudes, as intempéries desse coração. Depois nós temos Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, um homem que já se torna um líder da igreja primitiva. E também nós temos o apóstolo Pedro das suas cartas, um apóstolo mais polido, mais maduro, que se torna uma coluna da igreja de Cristo. E nessas cartas, Pedro, ele direciona a sua mensagem não para uma igreja específica, mas para algumas comunidades. Como nós lemos aqui no capítulo 1, esses crentes espalhados pelas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, províncias romanas situadas na região onde a Bíblia traz ali os mapas, pelo menos nós vemos isso nas Bíblias, chamada de Ásia Menor, atualmente país da Turquia. Regiões que o Evangelho foi semeado, porém regiões diferentes que o apóstolo Paulo havia pregado o Evangelho. Então, essas regiões estavam sendo também exploradas por outros crentes. E ali essas igrejas eram um misto de judeus e gentios, que faziam parte
dessas igrejas, dessas comunidades onde Pedro ele envia as suas cartas. É interessante destacar que nesses lugares nós não sabemos com exatidão quem foi lá pregar o Evangelho, quem fundou essas igrejas. Mas nós entendemos que, a partir de Atos capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo foi derramado, e pessoas de inúmeros lugares voltaram para as suas cidades. E é bem provável que igrejas começaram dessa forma. Pelo menos dessas 5 regiões, 3 delas, o Ponto, a Capadócia e a Ásia, nós temos ali relato, em Atos capítulo 2, de que pessoas estavam ali em Jerusalém, ouviram o Evangelho, e tudo indica que esses convertidos, esses novos convertidos, voltaram para as suas cidades, voltaram para ali as suas comunidades, e igrejas foram inauguradas, foram formadas. Então, é mais ou menos esse o pano de fundo dessas pessoas, dessas comunidades que Pedro destina a sua carta. Mas do que Pedro fala, do que Pedro trata com essas igrejas? Eles eram crentes dispersos, pessoas que tinham saído provavelmente de outros lugares e estavam enfrentando dura perseguição, tinham ali as suas batalhas, e Pedro ele mostra o seu caráter mais pastoral no seu ministério, nas suas cartas. Ou seja, Pedro ele está escrevendo para esses crentes para que eles se mantenham firmes em meio às perseguições. No versículo 2 desse capítulo, Pedro lembra que aqueles irmãos que estavam passando por duras aflições, por perseguições, eles eram eleitos, e eles estavam em um processo de santificação. Versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Eles estavam num processo de amadurecimento, de crescimento, de santificação. Meus irmãos, a perseguição, tudo aquilo que se levanta contra a igreja, não impede a igreja de prosperar, não impede a igreja de avançar, não impede a igreja de testemunhar. Por isso, Pedro diz àqueles irmãos: olha, é tempo de santificar a vida, é tempo de lutas, mas é tempo de testemunhar, é tempo de lutas, mas também é tempo de perseverar na fé. E para trazer essa esperança ao coração daqueles homens, daquelas mulheres, ainda no versículo 3, no início dessa carta, Pedro fala sobre a doutrina da regeneração, versículo 3, ele diz aqui: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Ele chama a atenção daquelas pessoas, daquela igreja, dizendo que o ser humano, ele está morto em seus pecados, ele está alienado de Deus, das coisas de Deus, ele está ali nas suas iniquidades, e a nossa vida com Deus começa quando um chamado eficaz de Deus para as nossas vidas, o Senhor nos chama, nos tira de uma vida torta, de uma vida sem propósito, de uma vida sem esperança, para um chamado eficaz, onde pelo Espírito Santo reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Ele lembra aquelas igrejas que o chamado de Deus começa no próprio Deus, se mantém no próprio Deus, é Ele que nos chama, o Senhor nos desperta para uma nova vida, e o próprio apóstolo Pedro, ele desfrutou desse chamado. 2 momentos especiais na vida desse apóstolo, em Lucas 5, versículo 8, após a pesca maravilhosa, Pedro e os seus companheiros passaram a noite toda ali tentando pescar e nada, mas aparece um mestre, aparece Jesus e diz: olha, joguem a rede daquele outro lado, e de repente um milagre acontece. E quando Pedro olha para tudo aquilo, ele se prostra diante do Senhor e diz: afaste-se de mim, pois eu sou um pecador.
Ele reconhece que ele estava diante de alguém que era completamente diferente dele, de alguém santo. Pedro também reconhece que as palavras de Jesus conduzem à vida eterna. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus, após fazer uma dura mensagem, uma dura pregação, onde a multidão toda vai embora, o Senhor olha para os discípulos e diz: olha, se vocês quiserem ir embora também, fiquem à vontade, podem ir. Mas no versículo 68, Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro reconhece que ele está diante de alguém que não só faz apenas milagres ou tem um discurso maravilhoso, mas ele reconhece que ele está diante do Messias, diante do Deus Todo-Poderoso. A nossa missão, o nosso chamado começa quando nós reconhecemos a santidade de Cristo, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e necessitamos da graça divina. Mas nos versículos 4 e 5, Pedro continua e Pedro fala sobre a esperança desses crentes, para uma herança que não pode ser destruída. Ele não fala a respeito de uma expectativa que a perseguição iria acabar, tanto aqui nas cartas como em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículos 29 e 30, após ali um momento também de perseguição e de afronta aos discípulos, eles se reúnem para orar, e eles dizem, Atos 4, 29, agora, Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Diante da perseguição, a igreja primitiva ela não repreende a perseguição, ou não pede para a perseguição se encerrar. Talvez seria até infantil demais uma oração nesse nível, nesse tempo, mas eles oram para que eles tenham mais coragem, para que eles anunciem com coragem o Evangelho. A perseguição viria, mas a igreja avançaria com perseguição ou sem perseguição. Uma herança que não pode ser destruída. Ainda no primeiro capítulo de Pedro, ele diz algo que está guardado e prometido, mediante a fé. Ele está dizendo a respeito da nossa salvação, algo que nós aguardamos, algo que nós temos a certeza, não pelos nossos próprios esforços, mas pelos méritos de Cristo. Pedro, ele ativa, ele traz a memória daquelas comunidades, tudo isso a base da nossa fé, a base daquilo que nós cremos. Esta semana eu estava vendo um autor, e ele é um autor cético, ateu, e ele falando a respeito de quanto que ele admira a fé dos crentes. Ele diz, olha, é muito bonito, é muito interessante ver a resiliência do povo de Deus, dos crentes, mas, infelizmente, ele dizendo, né, eu nasci sem o órgão da fé. Ele disse isso, eu nasci sem essa disposição de crer. E é interessante, meus irmãos, que se você creu na mensagem da ressurreição, e se você creu em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, o único e suficiente Salvador, isso não veio do seu raciocínio, ou não foi uma escolha, algo que você chegou a uma conclusão, que olha, isso é muito bom, eu preciso viver isso na minha vida. Pelo contrário, a doutrina da regeneração nos ensina que Deus nos regenerou, e nos capacitou a crer na sua graça. Quando nós falamos da salvação, quando nós falamos desse ato, Pai, Filho e Espírito Santo, para regenerar a humanidade caída,
Nós entendemos que a salvação ela é planejada na eternidade, é realizada no tempo e aponta para um futuro glorioso. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos completamente salvos. E aí chegamos no versículo 5, onde o apóstolo ele fala a respeito do último tempo, onde a salvação será plenamente revelada. Ele diz que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para ser revelada no último tempo. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos e meditamos sobre a história das nossas vidas, a história deste mundo. Às vezes ela parece um trem desgovernado, parece que não tem sentido. E às vezes muitas pessoas se afastam de Deus por não entender todo o desenrolar da história e tantas coisas más que acontecem. Mas o que nós precisamos ter por certeza no nosso coração é que essa história, ainda que cheia de pecados, ainda que cheia de rebelião contra Deus, no último tempo, no último dia, no encerramento de todas as eras, toda essa história trará glórias a Deus, uma esperança no futuro que nos leva a perseverar hoje. Talvez hoje nós não vamos ter a resposta de todas as nossas orações, ou de todas as nossas inquietações. Hoje o nosso chamado não é para entender o que acontece ou o que deixa de acontecer. O nosso chamado hoje é um chamado a perseverar como esses crentes que estavam passando por inúmeras aflições. Versículos 6 e 7, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. E aí no versículo 7, Pedro faz essa comparação do ouro com as provações, que mesmo o ouro, o precioso ouro, o perecível ouro, ele é refinado no fogo, assim como a nossa fé, ela também é refinada, ela é apurada em meio às aflições. E esse metal tão precioso, quanto mais ele é aquecido, mais as impurezas são extraídas dele, e ele fica mais e mais valioso. Eu não entendo muito de ouro, porque eu não tenho ouro, né? Então quem tem sabe como funciona isso, né? Mas é interessante que Pedro ele compara com esse metal precioso, mas perecível, algo que vai passar como todas as coisas deste mundo, mas a nossa fé ela é imperecível, a nossa fé ela está nesse processo de santificação, e as intempéries, as duras provas, elas fazem isso conosco, elas nos deixam melhores, elas nos deixam mais próximos, mais perto do nosso Deus. E é interessante que essa geração de crentes, já a segunda ou a terceira geração de crentes que não tiveram contato nem mesmo com os apóstolos, muito menos com o próprio Cristo. Pedro está escrevendo aqui, os versículos 8 e 9, para uma geração que ouviu falar, como as gerações que viriam depois, ouviram as histórias, creram no Senhor, lembrando da experiência de Tomé, quando Jesus se revela a ele, ele toca ali nas suas chagas, e o Senhor diz para ele: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram, mas mesmo assim creram. Ou seja, os destinatários aqui das cartas, provavelmente pessoas que não viram o ministério terreno do Senhor, não viram os apóstolos, muitos deles, não viram um milagre sequer, mas eles estavam sendo chamados, não para ver alguma coisa, mas para crer, e para que a sua fé fosse apurada em meio às duras lutas.
O momento que esta igreja estava vivendo, o momento que já havia sido profetizado no Antigo Testamento, versículos 10 e 11, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Meus irmãos, tanto na época do Novo Testamento quanto nos nossos dias, essa época, o que tem acontecido foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. O Cristo e todos os sofrimentos, a glória que foi revelada ao nosso Senhor, tudo isso foi profetizado no Antigo Testamento. Ainda no versículo 11, diz que os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. É interessante o teor aqui desta carta, quando Pedro escreve a esses irmãos, a essas irmãs que estavam passando por duras aflições. Nós não temos aqui uma esperança onde que isso iria acabar ou iria ser amenizado, pelo contrário. Nós estamos diante de uma carta onde o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, encoraja aquela igreja de perseverar na fé. Esse tempo que vocês estão vivendo, um tempo que fora profetizado, um tempo aguardado, um tempo onde a salvação em Cristo Jesus seria anunciada, em meio, com certeza, a muitas provações, mas nós vemos como base a vida de Cristo, o exemplo de Cristo, os sofrimentos que apontam para uma glória indescritível. É interessante lembrar também o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, essa igreja que vai aprendendo esse dia a dia do Evangelho, em meio às provas, em meio às perseguições, o Evangelho vai sendo anunciado. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículos 40 e 41. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Nós conhecemos o 42, que é o texto base do ministério de casa em casa. E todos os dias no templo de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Mas antes de estar ali de casa em casa pregando e ensinando que Jesus é o Cristo, aqueles homens foram açoitados, foram repreendidos, foram humilhados ali publicamente. E é algo que não cabe no nosso pensamento. A forma que nós vivemos hoje o Evangelho, a liberdade, tantas facilidades que nós temos, entender um texto desse. Quando nós ouvimos testemunhos missionários ou nos deparamos com esse tipo de texto, eu fico pensando quão nós estamos distantes desta realidade, porque basta uma pedra no sapato, basta um probleminha e nós já desabamos. Mas esses homens, eles saíram ali depois dessa surra, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Esse é o teor das lutas e das provas, um pouco do que esses irmãos, tanto aqui em Atos dos Apóstolos, quanto nas cartas, eles viviam o Evangelho, um chamado a serem fiéis em meio às duras lutas, às duras provas. Meus irmãos, três aplicações nesse texto, nesta noite, aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem por este mundo.
versículo 1, Pedro traz esse termo: olha, vocês que são eleitos, mais forasteiros, ou forasteiros mais eleitos. Nós não podemos nos esquecer, e frequentemente nós nos esquecemos, que nós estamos de passagem por este mundo, que nós não temos uma eternidade para viver neste mundo, e por mais difícil que seja a vida neste mundo, deste lado da eternidade, ainda assim nós retemos e nós queremos viver, queremos que a nossa vida, ela goze de todos os prazeres deste mundo. Mas, de fato, nós somos forasteiros. E o sentido desta palavra é alguém que é estranho à terra onde se encontra, é alguém que é de fora, alguém que tem costumes diferentes, tem uma língua diferente. Um forasteiro é alguém que muitas vezes tem uma cultura e tem uma visão diferente da sociedade e do mundo. Eu creio, meus irmãos, que pior do que uma dura perseguição, e não é bom perseguição, de maneira alguma, é algo terrível, mas o pior que uma perseguição é quando a igreja ela se amolda aos padrões deste mundo, e ela não se sente mais estrangeira, ela não se sente mais forasteira, ela não ora mais: Maranata, vem Senhor Jesus. Ou quando as duras provas nos abatem e nos tiram da presença de Deus. Ainda em 1 Pedro 4, 12 e 13, ele reforça essa ideia, ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Olha, não fiquem admirados como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, isso faz parte desse processo. Em 1 Pedro 1,17, ele diz a respeito do tempo da peregrinação: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, existe um tempo, existe um prazo onde nós vamos perseverar na nossa fé. Tiago também diz, capítulo 1, versículos 2 e 4, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Difícil nós orarmos: Senhor, produz perseverança no meu coração. Difícil nós orarmos dessa forma: Senhor, produz em mim um coração resiliente para aguentar as duras provas da vida. Difícil nós orarmos assim, né? Nós queremos estar nesse mundo, permanecer nesse mundo e gozar as bênçãos deste mundo. Eu me lembro de uma história de um casal de missionários, 50 anos servindo o Senhor no continente africano, e agora eles estão de volta para a América, e viajam na 3ª classe de um navio, e lá do fundo eles conseguem ver o porto, e tinham muitas bandeiras, muitas pessoas, e ali eles pensaram: olha, a igreja veio nos receber, fizeram uma festa, né? Depois de tantos anos, nós estamos de volta ao lar, e ficaram felizes. E alguém já acabou com a alegria deles: não, é que no barco tem um político muito famoso que está chegando e a festa é para eles, né? E eles ficaram decepcionados. Como eram da 3ª classe, foram os últimos a saírem do navio, e quando chegaram não tinha mais nada, não tinha mais festa, e ali foram bravos para casa, brigando com Deus. Onde já se viu tantos anos servindo o Senhor, quando nós voltamos para o lar, nenhuma alma viva veio nos receber. E aí se lançaram a chorar e a orar diante de Deus, e o Senhor falou com eles, né?
E o Senhor disse a eles: mas quem disse que vocês chegaram ao lar? Ainda vocês não chegaram no lar. Vocês ainda são forasteiros. Vocês ainda são peregrinos. Nós estamos de passagem por este mundo. E, em segundo lugar, os sofrimentos da presente era revelam quem são os filhos de Deus. Os sofrimentos revelam de fato quem são os filhos de Deus. Num podcast semana passada, nós estávamos ouvindo um missionário dizer que a ostentação do crente, de fato, são as crises. A ostentação do crente, de fato, são as lutas, são as provações, porque são elas que nos impulsionam aos pés do Senhor, e elas nos colocam na presença de Deus. E de maneira soberana, e eu não desejo sofrimento para ninguém, nem para mim, mas eles vêm constantemente sobre as nossas vidas e, de certa forma, de maneira sobrenatural e de maneira soberana, tudo isso trará glórias a Deus. A história das nossas vidas, os altos e baixos, tudo isso no último dia, na conclusão de todas as coisas, trará glórias a Deus. Não é o jogo do contente lá da Poliana, não sei se você lembra da história, né? Onde a gente vai achando coisas boas, né? Coisas positivas nas desgraças que vão acontecendo na nossa vida, ou inventando coisas boas em meio às duras provas. Não, não é isso. Que a Bíblia nos revela que em Cristo nós temos uma profunda convicção de quem é Deus, e de que Ele está trabalhando de maneira misteriosa para o bem daqueles que o amam. Eu sempre digo que Deus, Ele é um ser que está disponível. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos ler a Sua palavra, nós podemos ter comunhão com Ele, mas nem sempre aquilo que Ele faz nós conseguimos explicar ou entendemos. O agir de Deus é misterioso, e os sofrimentos da presente era revelam de fato aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos, aqueles que estão de passagem, aqueles que são forasteiros neste mundo que jaz no maligno. Este mundo, esta terra não é minha, não é sua, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes nós desejamos, né? E em terceiro lugar, nós colocamos a nossa esperança apenas neste mundo. E se nós fizermos isto, quão infelizes nós vamos ser. Os anos vão passando, você que é mais jovem, você vai percebendo isso, que o nosso corpo vai dando indícios que ele não é mais o mesmo, que nós temos um prazo de validade, e tudo que nós vemos aqui não ficará para sempre. Mas quando Pedro ele fala com aqueles crentes, com aquelas igrejas, ele diz: olha, eu estou me referindo a vocês de uma herança que não pode ser destruída e que será revelada. Essa é a nossa esperança, em meio às provações e às duras crises. Essas provações, elas não são para nos arrebentar, não são para nos destruir, pelo contrário. Se Deus permite os dias maus, é para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, e que as crises, elas possam revelar quem de fato é o nosso Senhor. As crises são para fazer as colunas da igreja de Cristo, como fez com o apóstolo Pedro, para ele chegar nesse momento da sua vida, no seu testemunho. Muita coisa rolou na sua vida, muitos embates, muitas provações, para que ele fosse alguém que com o seu testemunho, com as suas cartas, com a sua pregação, edificasse a igreja de Cristo.
As provações e as lutas, as perseguições, não são para destruir os crentes, pelo contrário, são para nos fazer testemunhas, boas testemunhas, para pregarmos que o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele está no controle de todas as coisas. Para encerrar, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Pedro, agora, coluna da igreja de Cristo, ele edifica a nossa fé, ele edifica a igreja em todos os tempos, com o seu testemunho, com as suas crises, com as suas lutas, ele edifica o povo de Deus, e que seja assim nas nossas vidas também. 2 Pedro 1,16, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos faça homens e mulheres que testemunhem da graça, do poder, da atuação de Cristo para este mundo perdido.